Olá, pessoal! Continuando agora a nossa crise de 29, parte 2. Bom, lá na primeira parte a gente falou extremamente das causas, né? Os fatores que influenciaram e geraram a crise. Dessa vez, nós vamos mostrar os problemas que acompanharam o crescimento econômico, que não acompanharam, desculpa, o crescimento econômico dos Estados Unidos. A queda do consumo, que a gente viu anteriormente, a concentração de renda na mão de poucas pessoas e o desemprego e a pobreza que geraram a Grande Depressão. O entusiasmo pelo crescimento econômico, quando eu falei, deu a muita gente ao investimento no mercado de ações. O que é esse mercado de ações? É a tal da Bolsa de Valores que vocês já devem ter ouvido falar. Houve uma especulação financeira, que a gente chama, onde há uma maior procura, uma maior compra em relação à venda. Sabe aquele ditado, a oferta é maior que a procura? Bem, isso que aconteceu. As pessoas não conseguiram se manter niveladas. A balança ficou irregular. As tentativas de solução foram várias, né? O governo começou a investir e repreender muito o consumo e principalmente a produção industrial, porque, como eu disse, as prateleiras estavam cheias e não tinham consumidores. O Estado, então, começa a reprimir, porque as pessoas começam a se manifestar contra isso, porque, como a gente viu no slide anterior, a fome e o desemprego estavam assolando as ruas. Cria-se a lei seca como maneira de coibir a violência, porque as pessoas começaram a ver, gente, até grandes assaltos, furtos, porque as pessoas iam para a rua porque elas não tinham onde trabalhar, não tinham o que comer. E aí o crédito passa a ver o incentivo a crédito para esses consumidores, para que volte a ter a compra, né? As pessoas voltem a consumir, mas isso já era tarde, as pessoas já não tinham mais de onde tirar dinheiro. Os grandes empresários e fazendeiros são incentivados pelo governo a produzir, a investir, e aí começa a haver o que a gente chama também da crise das hipotecas e endividamentos, porque esses grandes industriais estavam todos quebrados. Uma curiosidade é que a lei seca, instituída em 8 de setembro de 1917, foi quem se beneficiou foi Al Capone. Por quê? Porque ele cria vários bares clandestinos onde as pessoas iam beber nos porões, né, às escondidas. E quem lucra com isso tudo é ele, porque a lei seca ela proibia o consumo de álcool depois de certa hora. E aí a gente vai ter o grande pico da depressão, que vai ser o crack em outubro de 1929. O desemprego geral, uma crise social exaustiva e confusa, uma superprodução de consumo, né? Os estoques, vamos ter a Quinta Negra, onde as ruas vão ficar lotadas, vai ser uma manifestação muito violenta, onde vão morrer muitas pessoas, porque o endividamento e a crise como que eu vou explicar para vocês? Quando vocês veem falar na TV sobre uma recessão, é que o país está entrando numa crise, ele está atravessando uma crise. Agora, uma depressão é que ele não tem de onde sair. Ele é como se você estivesse no fundo do poço, economicamente falando. E aí o governo dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, vai ganhar as eleições. Aqui é uma manchete de jornal da Europa mostrando o agravamento da crise nos Estados Unidos, a situação da Quinta Negra, né? Porque essa situação ela não vai ficar presa só aos Estados Unidos. Como a gente viu anteriormente, as falências, o desemprego, a fome, a miséria, a tragédia vão causar muitos suicídios dentro dos Estados Unidos, sim. Mas isso vai atingir também a Europa, também o Brasil, a América do Sul. Por quê? Porque, como a gente viu, ele era um grande importador e um grande exportador. E aí, isso vai gerar o repatriamento de capitais na Europa, porque a Europa vai deixar de ser dependente dos Estados Unidos, ou seja, vai atingi-la porque ela vai ser obrigada a investir ainda mais dentro do seu território.
Vai haver a queda de investimentos, porque quem investia muito eram os Estados Unidos, não vai ter mais esse investimento. E aí vai gerar também na Europa os endividamentos e a falências. O Brasil, nesse setor todo, estava atravessando ali, 1920, um período de auge. Por quê? Porque o Brasil, nesse período, ele ainda era um dos maiores produtores de café do mundo. Deixando claro que o Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo. Mas, nesse período, até 1930, 35, o Brasil ainda produziu muito café. Por quê? Porque era um produto muito usável e vendido pelo mundo todo. E quem era o nosso maior comprador? Os Estados Unidos. Lá na crise de 29, os Estados Unidos deixam de comprar o café no Brasil. E o café era a nossa base econômica naquele período. O que vai acontecer? Nossas tulhas das fazendas vão ficar lotadas. Vai haver um super estoque, uma super produção. Porque quanto mais se vende, mais se produz. E como no início do século o Brasil estava produzindo em grande escala, vendendo em grande escala, beleza, vamos plantar muito café, vamos produzir muito café. Quando a Europa e os Estados Unidos deixam de comprar, esse café fica aqui, fica estocado. E a nossa economia também entra em recessão, porque não tínhamos para quem vender o café. Acontece uma das maiores queimas de toneladas de café no interior de São Paulo, onde o governo tenta de qualquer forma, segurar a situação, e isso vai gerar uma crise econômica muito séria no interior do Oeste Paulista e no interior do Sul Fluminense, porque não temos para quem vender nosso café, que era o nosso maior produto econômico daquele período. E aí, isso vai gerar no Brasil não só uma crise econômica, mas também uma crise política, onde vai haver aí a queda da República Café com Leite. Assunto para outro vídeo, para uma próxima aula. Bem, os Estados Unidos precisavam se recuperar. Então, Roosevelt cria uma nova política chamada New Deal, onde ele vai incentivar a intervenção do Estado na economia. Ele vai investir no Estado liberal, onde ele vai causar e diminuir os efeitos dessa crise. É mais ou menos parecido com o que o nosso atual presidente está tentando fazer para sucumbir à crise atual. Mas esse é assunto para outra aula. Bom, então o que Roosevelt vai fazer? Ele vai investir nas obras públicas, porque ele vai gerar emprego, ele vai incentivar a carta de crédito para os industriais para também gerar emprego e automaticamente ao controle da produção, porque quanto mais o Estado intervém, mais ele arrocha aquela produção, né? Tipo assim, eu te empresto dinheiro, mas você vai ter que seguir as minhas regras. Beleza? O New Deal foi mais ou menos isso. A partir desse momento, ele consegue fazer com que o consumo volte a acontecer dentro dos Estados Unidos, né? A Europa começa também a fazer esse tipo de política e as coisas começam novamente a caminhar. Lá por 1930, 32, 35, as coisas já estão bem mais controladas e bem mais os Estados Unidos já está reerguido, e a partir desse momento eu falo que os Estados Unidos ele tem um mecanismo que é tão sutil que ele conseguiu em tão pouco tempo se levantar e se mostrar pronto para chegar durante todo o século XX como a grande potência mundial que nós sabemos que é até hoje, né? Ele consegue se equilibrar dentro da crise, sair de uma depressão como 1929 de uma maneira muito rápida e perspicaz. Conclusões. O liberalismo em questão foi funcional? Foi. Mas ele não consegue se manter durante muito tempo. Certas situações vão exigir sempre a intervenção do Estado, porque é ele que mantém o controle em situações de crise. Não tem como negar. O New Deal foi insuficiente para resolver e aliviar os problemas da crise? Foi. Ele poderia ter sido mais completo, mas ele consegue tirar os Estados Unidos daquele suspiro, daquele sufoco que ele estava atravessando. A Segunda Guerra Mundial vai fazer com que os Estados Unidos cresça novamente. Por quê? Porque o Estado, nesse período do New Deal, ele vai investir na produção armamentícia.
que a próxima aula que a gente verá, a gente vai perceber que durante todo esse período de transição do final da crise de 29, a gente percebe que o mundo estava se reorganizando pós Primeira Guerra. Esse período entre guerras é o período que a gente chama de paz, mas o que a gente chama de paz armada. E os Estados Unidos percebem isso. E o seu grande investimento industrial é na indústria bélica. E isso vai gerar para ele, durante a Segunda Guerra Mundial, muito lucro. Muito obrigada. Terminamos aqui a crise do capitalismo. Até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.